A passagem de hoje é Ageu 2, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Abençoo em nome do Senhor que todas as famílias, locais de trabalho e filhos de todos os nossos membros da igreja, que iniciam o novo ano com adoração, sejam repletos da bênção de Deus, sempre cheios de paz e alegria neste ano. Vamos compartilhar saudações de Ano Novo com as pessoas ao nosso lado. Feliz Ano Novo! Abençoo mais uma vez em nome do Senhor, para que sejam repletos da bênção de Deus. Hoje, quero compartilhar a palavra sob o título Adoração com Ressonância e Tremor. Enquanto preparava a palavra, pensei assim: preciso explicar bem e de forma articulada esta adoração com ressonância e tremor. Mas Deus, enquanto eu orava para adorar, tocou meu coração com esta inspiração. Isso não é algo que se transmite com palavras. Isso não é algo que se transmite com palavras. Ele me deu essa inspiração em meu coração. E desde o início do culto até agora, ele tem me feito tremer continuamente. Mesmo no momento em que o coro cantava, Deus me fez tremer. A adoração de ressonância e tremor está começando. Que todos os nossos santos vivam uma vida de adoradores que adoram com um tremor santo diante de Deus, que nos fará ressoar neste ano. Abençoo em nome do Senhor. Gostaria de começar compartilhando uma palavra em inglês com os santos. É a palavra ambivalence. Na verdade, esta palavra esteve enraizada em meu coração como um prego bem fincado durante todo o meu tempo de estudo teológico. A maioria das palavras estrangeiras pode ser explicada por uma única palavra em nosso idioma. Por exemplo, Apple é maçã e Bible é Bíblia. Assim, uma palavra pode ser explicada por outra. No entanto, o significado desta palavra é muito complexo. Um dicionário online a traduz como valor ambivalente e, após uma vírgula, explica como a coexistência de sentimentos conflitantes. É uma única palavra, mas não pode ser explicada por uma única palavra em nosso idioma. É preciso uma explicação mais longa para entender seu significado original. Quando valores ou sentimentos conflitantes coexistem, quando coisas que não poderiam estar juntas estão juntas, quando algo é sim e ao mesmo tempo não, esse é o significado implícito nesta palavra. Neste mundo, e em nosso país durante o último ano, pensamos que, se você concorda com isto, não pode concordar com aquilo, e, se você concorda com isto, é alguém que se opõe àquilo. Mas o mundo que Deus criou não é assim. O mundo que Deus criou é um lugar onde pessoas que concordam com uma coisa e pessoas que concordam com outra podem se unir. Onde pessoas que se opõem a uma coisa e pessoas que se opõem a outra podem se unir.
Abençoo em nome do Senhor, para que esta nação, esta terra e nossa comunidade da Igreja restaurem este princípio fundamental da criação de Deus. A coexistência de sentimentos e valores conflitantes é algo assim. Por exemplo, um casal veio ao meu escritório pastoral. Oramos juntos e conversamos por um momento. A esposa apresentou o marido desta forma: temos uma relação de amor e ódio. Uma relação de amor e ódio. Significa que, embora o ame, e certamente não é que não o ame, às vezes ele é mais odiado que um estranho, e, outras vezes, parece pior que um estranho. Ouvindo isso, outra pessoa que veio para orar junto disse o seguinte: ainda há amor aí. Para nós, o amor já se foi há muito tempo, só restou o ódio. Pensei que era uma piada que só podiam fazer por se amarem e estarem em harmonia. Uma relação de amor e ódio. Creio que este é o exemplo mais fácil para entender a ambivalência. Aqui, amor e ódio, ou seja, o sentimento de amar e o sentimento de odiar, são sentimentos opostos. Portanto, originalmente não poderiam coexistir. Originalmente, se há amor, não pode haver ódio, e se há ódio, não pode haver amor, mas às vezes eles coexistem. É possível ter um coração amoroso por um objeto e, ao mesmo tempo, um coração que odeia o mesmo objeto. Se você ama, você ama. O que é isso de amar e odiar ao mesmo tempo? Se você não ama, não é que você odeia? Na verdade, nenhum de nós pensa assim. Ao ouvir a expressão relação de amor e ódio, pensamos plenamente que isso é possível. A atmosfera geral da passagem de hoje pode ser explicada por esta palavra em inglês: ambivalência. É a coexistência de sentimentos conflitantes. O povo de Judá voltou a Jerusalém após o exílio, e com esforço, reconstruíram o templo destruído. Embora ainda não estivesse concluído, a forma do templo começou a aparecer gradualmente diante de seus olhos. Como vocês acham que o coração das pessoas que viram este templo se sentiu? Provavelmente estavam muito, muito felizes. Quando estavam exilados em terras distantes, não podiam adorar no templo por estarem no estrangeiro. E mesmo depois de voltarem à sua terra natal, não podiam adorar adequadamente porque o templo estava destruído. Agora que o templo foi reconstruído e podiam adorar novamente, devem ter ficado extremamente felizes. Mas será que havia apenas essa alegria dentro deles? Naqueles que olhavam para o templo em construção, havia também outro sentimento, um sentimento oposto, coexistindo com a alegria. Vamos ler juntos o versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Amém. Entre os que retornaram, embora fosse uma pequena minoria, havia pessoas que tinham visto o templo anterior, aquele que Salomão construiu. Deus lhes pergunta: e como a vedes agora? E ele pergunta: não é esta como nada em vossos olhos? Esta pergunta, não é como nada? Não é certamente uma pergunta positiva. É uma pergunta muito negativa. Porque as pessoas provavelmente se sentiam assim. O primeiro templo, o Templo de Salomão, foi construído por Salomão durante 7 anos, depois que seu pai, Davi, havia preparado com todo o esmero todos os materiais, o terreno, as pessoas e as finanças para a construção do templo. Construído na era de Davi e Salomão, o auge de Israel, seu esplendor e magnificência seriam indescritíveis. Reis de nações vizinhas vinham, viam e não conseguiam conter sua admiração. Na multidão, havia pessoas que realmente tinham visto este templo, o templo que Salomão construiu. Quando as pessoas que viram o templo construído por Salomão retornaram do cativeiro babilônico e viram o segundo templo que estavam construindo, como vocês acham que se sentiram? Certamente ficaram muito desapontados. Devem ter pensado: comparado ao templo antigo, é tão modesto, tão insignificante. Assim,
Nas lágrimas que as pessoas derramavam ao olhar para o templo sendo erguido, havia alegria e emoção. O templo está sendo reconstruído. Podemos adorar novamente. Seus corações deviam estar cheios de expectativa e palpitações. No entanto, nas lágrimas derramadas ao olhar para o novo templo, havia também um sentimento de desânimo e desalento. Comparado ao belo templo de Salomão, o templo modesto que eles construíram parecia tão insignificante. Esses dois sentimentos opostos devem ter se entrelaçado, fazendo com que as lágrimas rolassem de seus olhos enquanto olhavam para o templo. Amados, nossa situação atual não é semelhante a esta. Ao encerrarmos 2025 e darmos as boas-vindas a 2026, embora certamente haja em nós um coração esperançoso e expectante, também haverá um coração preocupado e ansioso pensando: será que vai dar certo? Vai ser difícil? Será que ficaremos bem? Isso significa que sentimentos opostos coexistem dentro de nós. Mas para as pessoas que vivem com esses sentimentos conflitantes, nosso Deus diz o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 9 da passagem de hoje. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Para os judeus de 2500 anos atrás, que sentiam alegria, mas também desânimo, orgulho, mas também vergonha, emoções conflitantes, e para nós, em 2026, que sentimos expectativa, mas também preocupação, que tentamos ter esperança, mas também nos preocupamos em nos desapontar, Deus nos concede aqui uma maravilhosa palavra de promessa. Em uma palavra, a promessa de Deus é: não o passado, mas o futuro. É, não o anterior, mas o posterior. Às vezes, vivemos em ilusão. É sobre o passado. As pessoas têm a tendência de embelezar o passado, de vê-lo apenas de forma bonita. Mesmo que tenha sido um tempo difícil e árduo, depois que passa, elas o reinterpretam como significativo. Nossa igreja também é assim. Qual é uma das histórias que mais ouvi sobre o passado da nossa igreja desde que cheguei? É a história sobre o reservatório. Havia um reservatório no caminho para a nossa igreja, e todo domingo um carro caía nele. Por isso, um guincho sempre vinha. Será que essa é realmente uma bela memória? Pessoal, se um carro caísse e ficasse pendurado no reservatório, vocês teriam pensado: uau, que coisa! Vindo para a igreja, vivemos uma experiência tão espetacular? Ou não teriam ficado com o coração na mão pensando: se ao menos esta estrada fosse um pouco mais larga? Mas como está em nossa memória agora? Todos contam essa história sorrindo. Todos contam essa história com uma expressão feliz. Embora nem tudo tenha sido bom, em nossa memória agora, permanece como uma bela lembrança. Por isso temos a tendência de querer voltar ao passado. Um exemplo representativo é a ideia de restauração. A maioria das pessoas pensa que a restauração é voltar aos bons e velhos tempos, aos tempos gloriosos do passado. Mas, pessoal, não é assim. Uma vez falei sobre essa restauração. Naquela época, usei o exemplo da Covid para falar sobre a verdadeira restauração. Pessoal, o que é se recuperar da Covid? Muitas pessoas pensam assim: a recuperação da Covid é voltar a como era antes da Covid. Mas isso não é a verdadeira restauração. Se simplesmente voltarmos a como era antes da Covid, o que acontecerá? Quando uma dificuldade como a Covid surgir novamente, o que acontecerá? Nós passaremos pelas mesmas dificuldades novamente. Experimentaremos novamente uma sociedade paralisada. Experimentaremos novamente a mesma estagnação. Apenas voltar aos bons e velhos tempos, isso não é a verdadeira restauração. A verdadeira restauração que Deus menciona na passagem de hoje, o que Deus quer nos dar, Ele nos diz que é avançar para um futuro melhor. Deus quer abrir um novo futuro para nós. Cair no reservatório, embora agora pareça uma lembrança, ter uma estrada de 2 pistas para vir adorar de forma mais bonita e confortável,
também é uma bênção para nós. Deus fará assim. Em breve, Deus abrirá aquela estrada em frente ao nosso 5º estacionamento. Abrirá a estrada em frente à nossa igreja, de modo que, embora nossa igreja esteja escondida até agora, em 2 ou 3 anos, nossa igreja se tornará uma igreja ao lado da estrada. Assim, a lembrança de cair no reservatório se tornará verdadeiramente uma memória, e Ele nos dará uma nova e bela lembrança de poder vir à igreja em uma estrada de 2 pistas, avançando em direção ao futuro. Ao verem o templo em construção, as pessoas pensaram no passado, ficaram felizes por parecer que estavam voltando ao passado e desapontadas por não poderem voltar completamente. Por isso, sentimentos contraditórios surgiram no mesmo lugar. Mas o olhar de Deus não está aí. O olhar de Deus não está voltado para o passado. Por mais brilhante, por mais esplêndido que tenha sido, é apenas o passado, diz nosso Senhor. Deus está preparando para nós uma bênção maior que a do passado, não apenas uma restauração do passado. Por isso ele declara no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vocês creem? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Creio que Deus está prometendo isso a todos nós esta noite, e abençoo em nome do Senhor. Hoje, ao nos despedirmos de 2025 e darmos as boas-vindas a 2026, quero abençoar a todos nós que adoramos com esta bênção. Que a bênção de a glória posterior ser maior que a anterior seja plena em todos os nossos santos. Abençoo em nome do Senhor. O coração de Deus por nós está exatamente aqui. Não se trata apenas de voltar ao passado. Não se trata de voltar àqueles tempos gloriosos em que fomos bem-sucedidos por um tempo, porque essa não foi a nossa era de ouro. As pessoas costumam lamentar, pensando, aquela foi a minha era de ouro. Pessoal, nossa era de ouro nunca está no passado. A era de ouro está sempre em nosso futuro. Recentemente ouvi a história de uma pessoa que pensa de forma completamente diferente sobre essa era de ouro, diferentemente daqueles que olham para o passado. Se pensarmos em quem teve o ano de 2025 mais brilhante, não podemos deixar de pensar na jogadora de badminton An-se Young. Junto com o tiro com arco feminino e o short track, ela parece ser uma das atletas mais fortes da história do esporte coreano. No ano passado, em 2025, seu recorde foi o maior número de vitórias em uma temporada, um recorde para homens e mulheres. Nenhuma mulher havia ultrapassado 10 vitórias. E havia um jogador masculino, mas desta vez, a jogadora An alcançou 11 vitórias, empatando o recorde com aquele jogador masculino. Ela também estabeleceu recordes como uma taxa de vitórias de 94,8%, a maior taxa de vitórias da história para uma jogadora de simples, e o primeiro lugar no ranking de simples feminino por 3 anos consecutivos. Em uma entrevista recente, ela disse o seguinte: minha era de ouro ainda não chegou, ainda sou considerada uma jogadora jovem, e acredito que posso alcançar resultados ainda melhores, disse a atleta. Ela já alcançou o topo do mundo. Claramente, para qualquer um que veja, ela está vivendo sua era de ouro. Mas ela não pensa que está em sua era de ouro. Ela diz que sua era de ouro ainda não chegou. Amados, nossa era de ouro espiritual é a mesma. Muitas pessoas vivem relembrando os tempos fervorosos do passado. Elas vivem repetindo frases como, eu também, uma vez, na minha juventude. Essa foi certamente uma boa experiência, e é certamente uma boa herança de fé. Mas permanecer aí, estagnar aí, não é de forma alguma a fé correta. Ninguém ainda alcançou sua era de ouro espiritual. O importante é como estamos agora. E o futuro, onde amadureceremos e cresceremos mais. Sobre essa era de ouro espiritual, um veterano da fé confessa assim. Vamos ler juntos Filipenses 3, versículos 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. É difícil estimar a data exata em que Filipenses foi escrito. No entanto, com base nas circunstâncias reveladas na carta, Paulo já demonstra a imagem de um ministro veterano. Após sua conversão, Paulo viajou por toda parte pregando o Evangelho. As pessoas que Paulo evangelizou, as igrejas que ele plantou em cada cidade, as escrituras que ele escreveu, ele já havia realizado inúmeras obras como ministro, obras que ninguém poderia igualar. Eu diria que alguém como Paulo poderia falar de sua era de ouro. Eu diria que alguém como Paulo poderia avaliar o tempo passado, quando ele fez história como uma lenda, como sua era de ouro. No entanto, ele mesmo diz que não. Que essa não foi sua era de ouro. Paulo diz nesta epístola: eu ainda não. Vamos dizer juntos: eu ainda não. É difícil imaginar alguém que tenha realizado tanto, mas Paulo diz que ele ainda não alcançou. E ele confessa ainda: eu ainda continuo. Vamos confessar juntos: eu ainda continuo. Ele é alguém que poderia diminuir o ritmo e descansar um pouco. Mas ele diz que ainda é uma pessoa que precisa correr, que sua era de ouro ainda não chegou. Paulo está corajosamente correndo, olhando para frente. Se Paulo diz ainda não, o que nós deveríamos dizer? Se Paulo confessa ainda continuo, que confissão nós deveríamos fazer? Vivamos pensando no coração do Senhor, confessando ainda não. Corramos para frente, proclamando ainda continuo. Amados santos, lembrem-se do ainda não e do ainda continuo de Paulo. Vamos correr juntos em direção ao alvo para que um dia possamos nos gloriar diante do Senhor, alcançando nossa verdadeira era de ouro espiritual. Para esta era de ouro espiritual, e para continuarmos a receber novas eras de ouro espirituais em nossas vidas, este ano vamos gravar este lema em nossos corações e correr juntos. Se eu ler a primeira parte da frase, por favor, leiam a segunda. E se eu ler a segunda primeiro, por favor, leiam a primeira. Adoração com ressonância e tremor, vida plena de desfrute e florescimento. Gostaria que neste ano, gravássemos este lema em nossos corações e corrêssemos juntos em direção ao alvo. Originalmente eu deveria dizer que faremos isso por um ano, mas o lema é um pouco longo. Eu queria encurtá-lo, mas por mais que pensasse desde julho e agosto passados, não consegui remover nenhuma das duas partes. Então, tive a ideia de, em vez de uma linha por ano, vamos fazer 2 linhas em 2 anos. Então, que tal vivermos com este lema por 2 anos? 2026 e 2027. Embora devamos viver olhando para ambos de forma equilibrada, este ano, vamos nos concentrar 1% a mais na primeira linha. Vamos fazer isso juntos. Vamos ler juntos apenas a primeira linha. Adoração com ressonância e tremor. Gostaria que pudéssemos adorar em todas as situações de culto, lembrando-nos desta palavra, desta frase. A passagem de hoje expressa a adoração com ressonância e tremor, que definimos como nosso lema, da seguinte forma. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7 da passagem de hoje. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. As pessoas têm sentido a presença de Deus como uma vibração, ou seja, um tremor. A Bíblia testemunha em vários lugares que, quando Deus se manifestava com poder, toda a terra tremia. Na passagem de hoje, Deus age da mesma forma. Deus diz assim: daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E também, farei tremer todas as nações. Deus nos diz assim. E no final, ele proclama:
e encherei esta casa de glória. Creio que a glória de Deus que enche o templo se manifestará como uma ressonância. Mas essa ressonância, nós também já a sentimos e experimentamos um dia. Quando nosso Deus nos visitou pela primeira vez, quando nosso Deus habitou em nós pela primeira vez, Deus fez toda a nossa alma tremer com a sua ressonância. Com isso, nossas emoções, nosso intelecto, nossa vontade ressoaram e também tremeram. Mas, e agora? Agora, só de pensar em Deus, seu coração ainda palpita? Hoje, você sentiu aquele tremor santo que não se acalma por amor a Deus? Neste ano, vamos restaurar essa ressonância e esse tremor. Vamos restaurar essa ressonância e esse tremor em nossa adoração. Abençoo em nome do Senhor para que Ele nos dê ressonância dentro do templo. Abençoo em nome do Senhor para que, a cada culto, a ressonância de Deus encha todos os nossos santos. Que em 2026, neste ano, dentro deste templo, em nossos lares e em nossos locais de trabalho, em toda a adoração, essa ressonância e esse tremor sejam restaurados. Abençoo-o em nome do Senhor. E assim, que cada dia e cada passo na vida de todos os nossos santos, neste ano, seja uma experiência da maravilhosa obra de Deus, onde a glória posterior se torna maior que a anterior. Abençoo-o em nome do Senhor. Vamos tirar um momento para orar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Senhor, neste ano, ajuda-me a recuperar a palpitação do coração que perdi. Senhor, neste ano, permite-me passar um ano com o coração palpitando por causa de Ti. Que Tu me dês uma grande ressonância em meu coração, e que minha alma trema diante de Ti, neste ano. Vamos orar juntos. Vamos orar. Amado Senhor, ao iniciarmos um novo ano, vemos em nós a falta de fé, com um coração animado e esperançoso, mas também com um coração temeroso e preocupado. Assim como há mais de 2.500 anos, fizeste com que olhassem para o futuro, e não para o passado, no novo ano de 2026, abençoa a vida de nossos santos aqui, que prometeste uma glória maior que a anterior. A glória posterior será maior que a anterior. Neste ano, faze ressoar nossas almas com a Tua presença. Permite-nos experimentar a Tua ressonância em cada culto. Com essa ressonância santa que faz a terra tremer e toda a alma ressoar, que nossa alma trema, sentindo profundamente o Santo Senhor, e que possamos avançar corajosamente diante de Ti. Neste novo ano de 2026 que se inicia, que nosso espírito seja restaurado, nossa vida se torne abundante e que seja um ano repleto da alegria e satisfação que Tu nos dás. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá um futuro maior que o passado. Amém.